Bom, vamos lá, porque eu tinha dito que eu não gravaria mais resposta aos vídeos do pastor Malafaia naquilo que já é óbvio. O que é óbvio? Ele utiliza a estratégia de desviar o assunto, né, para poder proteger os seus ídolos políticos e ideológicos. E aí, ele comete a mesma estratégia agora, só que temos, digamos assim, temos novos fatos, fatos novos. Que é quando, na hora em que a CPI está mostrando coisas gravíssimas acerca do Bolsonaro e dos senadores, inclusive, que o apoiam, o pastor vai desviar isso tudo para a questão gay. Ele já começa lá na questão do Burger King, aquela coisa toda. Ao invés de entender que isso são fenômenos sociais, ele implica com isso, porque foi isso que elegeu o Bolsonaro, é isso que tem o poder de manter Bolsonaro no poder, né? De fazê-lo ser reeleito. E é isso que mantém Silas Malafaia famoso. O sexo dos gays é o que mantém o Silas Malafaia famoso. Mas se ele é um pastor, se ele recebeu de Deus dons, vocações e fica usando isso para ferir pequeninos com suposta luta pela justiça social, grande pecado é este. Mas vejamos, vou responder os dois últimos vídeos que ele postou no canal dele, supostamente avisando a igreja sobre essa questão gay, sobre a questão das homoafetividades, que para ele é um pecado abominável. E nas escrituras elas se encontram naquele âmbito no mínimo da misericórdia, que é você acolher pessoas e histórias acerca das quais a gente não entende, mas a gente precisaria acolher e não entender, apenas compreender, porque todos somos feitura de Jesus, feitos por Jesus, e Malafaia está semeando o ódio entre os grupos, né? Mas vejamos os vídeos dele, eu vou tentar ser objetivo nas respostas. Vou tentar. Povo abençoado do Brasil, nós estamos vivendo hoje uma verdadeira ditadura da opinião. A ditadura do falso consenso. Você não pode discordar do politicamente correto que vem em cima de você. Isso aí, minha gente, é um marxismo cultural. Então, duas coisas. Primeiro que o pastor, o pregador do evangelho do amor de Jesus, está reclamando de quê? Ele está reclamando de que a gente não pode se postar contra o politicamente correto. Isso tem um outro nome. Na verdade, o Silas Malafaia, sendo um pastor conservador, ele está tentando trazer a opinião pública para aquilo de onde a gente deveria ter saído. Deus, o Evangelho de Jesus, o Deus eterno, tem interesse em que eu e você evoluamos. Não que sejamos evolucionistas. O que é ser evolucionista? É achar que quem não conhece as Escrituras é inferior a quem conhece. Isso é evolucionismo, isso é pecado. Agora, o que é evoluir? É entender o seguinte: se eu tenho condições culturais, condições intelectuais, para pelo menos ler as Escrituras e crescer nela em comunhão uns com os outros, por que eu não vou querer conhecer e crescer? Conhecer as Escrituras deveria nos fazer amar o próximo, entender as modificações humanas, entender que Deus não muda porque Deus é amor, mas entender que o amor de Deus cobre-nos em nossos muitos pecados, ensinando-nos, fazendo-nos progredir, entender que no Antigo Testamento mulher não poderia frequentar culto porque uma coisa eram 500 mil mulheres menstruadas no arraial de Israel e outra coisa são mulheres no século XXI que têm absorvente higiênico, etc. Então que aquele versículo não serve para hoje. Uma coisa é Deus dizer: o homem que foi achado com outro homem como se fosse mulher é abominação, porque a homossexualidade naquela época significaria um homem tratar o outro como se fosse mulher, algo totalmente diferente da diversidade sexual que a gente conhece na atualidade. E acerca disso eu já te convido, acesse a playlist que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, para você entender várias discussões que a gente faz com temor e tremor ao Senhor que nos criou, acerca da sexualidade humana, daquilo que as pessoas chamam de diversidade sexual, e que Malafaia quer uniformizar. Logo ele, um homem que não exerce a sua sexualidade masculina conforme o propósito original de Deus. Mas essas são questões particulares dele, né? Então, ele está te convidando a não aprender. Por quê? Eu cresci numa época em que meus colegas pretos da minha sala eram xingados de macacos do primeiro ao quinto horário da escola. Eu cresci numa época onde as pessoas de sexualidade diferente da do Silas Malafaia, né, digamos assim, elas sofriam, eram penalizadas por serem quem são.
pessoas maravilhosas, mas porque se suspeitava que ela tinha um jeito mais efeminado, aí partia-se para perseguição. Aí hoje vem a questão do... Não é o politicamente correto, é que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a não chamar preto de macaco. A gente tem que aprender a entender que no público há homens e mulheres. A gente tem que se referir aos dois, né? Há pessoas com sexo masculino e sexo feminino. Então a gente precisa aprender isso. Qual é que é o pecado de ser, nesse sentido, politicamente correto? O que a gente não pode é ser um politicista, mas politicamente correto até Jesus foi, quando ele curou, por exemplo, o leproso e disse, olha, a gente está num país onde você foi curado e você precisa oferecer seus sacrifícios e se apresentar ao sacerdote. Vai lá, porque Jesus foi politicamente correto. A gente só não pode ser politicamente correto em relação à maldade. O que é isso? É Jesus, por exemplo, ficar lá na dos escribas e fariseus oprimindo multidões. Quanto àquilo, ele era politicamente incorreto, ele denunciava o mal em público. Mas o que o Malafaia faz aqui é exatamente o contrário. Ele está achando ruim porque a gente está aprendendo a tratar bem pessoas acerca das quais a gente não entende as histórias delas, digamos assim, né? Porque ele pode até achar as homoafetividades algo esquisito, mas qual é o problema de eu tratar bem essas pessoas? De eu compreender que a humanidade é diversa e que há muitas questões aí que Deus quer de mim apenas uma coisa, que eu ame. E aí, em relação ao amor, eu tenho de ser politicamente correto. O pastor está induzindo o povo de Deus a pecar, querendo que a gente tenha, sei lá, o direito de xingar, o direito de agredir. Isso não é ser politicamente correto com o Espírito de Deus que me habita e que te habita, entendeu? Essa é uma primeira questão. A segunda questão é o que ele vai falar aí do marxismo cultural. Vamos ver o que ele vai falar mais. Eles entenderam que não adianta destruir o modelo judaico-cristão pela bala. Então é pela cultura, tentando destruir os alicerces e os fundamentos do que norteia a sociedade ocidental. Veja o que esse cara fala. Eles podem falar tudo, presta atenção. Ele vai praticar uma mentira aí. Mas, então, o que o Malafaia chama de marxismo cultural? Primeiro, marxismo cultural é uma alucinação, principalmente emitida por um tal filósofo que nem é formado em filosofia, o Olavo de Carvalho, mestre de Bolsonaro, de vários dos seus ministros, do Osmar Terra, negacionista. O cara é aloprado, tem histórias pessoais complicadas e eu lamento muito ver um pastor como Silas Malafaia defendendo e promovendo esse tipo de gente. Porque quando ele coaduna-se em falar sobre o marxismo cultural, ele está espalhando uma mentira. Não existe marxismo cultural. Isso foi um termo criado para poder fazer as pessoas que entendem as teorias de Marx parecerem criminosas, né? Uma das mentiras que eles pregam, por exemplo, sobre o marxismo cultural é falar mentiras acerca do Lenin. É dizer que Lenin falava assim, aponte em relação aos outros aquilo que você pratica. Quem é que mais faz isso no Brasil? Quem é que aponta nos outros aquilo que mais pratica? Silas Malafaia, Jair Bolsonaro e companhia, né? Eles falam que os outros fazem rachadinha, eles é que cresceram fazendo rachadinha. Falam que o outro é corrupto, eles é que são corruptos. Diz que o outro é ladrão, eles roubam na cara dura, parecem uns bandos de marginais, né? Quando a gente vai olhar lá o Flávio Bolsonaro na CPI da Covid, parece um marginalzão em nome de Deus, porque é o crente da família, né, o Flávio Bolsonaro. E aí Malafaia protege isso tudo. Então, essa é a primeira mentira sobre o tal marxismo cultural. Segunda mentira é dizer que um sociólogo ou historiador italiano, o Antonio Gramsci, que o Gramsci criou uma estratégia, que a gente tem que ganhar as pessoas na sutileza. E na verdade não foi nada disso que aconteceu. O Gramsci foi um homem preso, um político que foi preso pelo sistema fascista do Mussolini, né? E aí ele tem os seus escritos do cárcere, onde ele vai dizer o seguinte, ele está criticando o sistema comunista da Rússia, por exemplo, que era um sistema opressor,
E ele está dizendo o seguinte, gente, vamos amar as pessoas, vamos entender as pessoas a partir da realidade delas. Não tem nada de estratégia macabra nisso. Ele estava fazendo aquilo que Jesus queria que eu e você fizéssemos com relação ao Evangelho. Enquanto Malafaia quer impor as suas crenças, Jesus está dizendo, olha, nem eu ajo assim na história. Na história eu falava a linguagem que as pessoas entendiam. Eu ia Isso não tem nada de mal em você ganhar as pessoas de acordo com a linguagem que elas conseguem entender. Isso não tem nada a ver com implantação do marxismo. Tem a ver com o fato, e o Gramsci cria assim, entendia assim, que a gente também vai aprendendo na praxis. Ou seja, não sou eu enfiando o conhecimento na sociedade, é eu em diálogo com esse conhecimento que a sociedade já traz, me deixar transformar-me por este conhecimento. Essa era mais ou menos uma das ideias do Antônio Gramsci. Mas eles criaram essa história do marxismo cultural para dar a entender o seguinte, olha, esse povo quer se enfiar sobre nós, que isso é uma grande mentira, até porque o Lula foi presidente do Brasil de 2003, o governo petista ficou de 2003 até 2016 com o impeachment da Dilma. Quando que igrejas foram fechadas? Quando que os gays mandaram no Brasil? Né? Quando que houve uma ditadura gay, uma ditadura comunista? Não houve isso. São mentiras semeadas, perpetuadas, mas são mentiras que deram certo porque uma outra banda corrupta invadiu o poder e está achando agora que não vai sair de lá. Ou seja, o ato do Silas Malafaia ele é totalmente político. E aí, para manter a sua questão política, os seus políticos de estimação que são corruptos, pecaminosos, eu tenho dito e vou repetir aqui, usam Deus. E o pior, usam Deus como papel higiênico. Porque Deus na vida dessa gente, ele não lava, ele não purifica, ele apenas limpa, ele apenas disfarça. E Deus não se deixa escarnecer, conforme ele mesmo prega. Então Deus vai alcançar a todos, um por um. Bolsonaro está desesperado aí porque ele já sabe que ele será alcançado. Ele fica falando de Deus, que só Deus tira ele de lá, usando Deus, né? Mas Deus de fato vai tirá-lo de lá e ele vai experimentar o juízo divino. Entendeu? Mas aí, para disfarçar a opinião pública, vem essa gente falar de marxismo cultural, que é uma ilusão, uma mentira, uma falácia. Né? Quando que nos governos ditos marxistas brasileiros a gente teve contenda contra as outras nações como a gente tem tido com este governo? Só para você pensar em um dos aspectos. Agora vamos ver a mentira que ele vai falar sobre uma pessoa transexual, transgênero. Não cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Imagina um cristão falando alguma coisa em relação a eles. Aí ele vai começar a fazer os seus alardes em cima de mentiras. Primeiro, você já sabe que isso é mentira porque ele pegou um corte. Por que ele não deixou a palestrante falar? O que a palestrante está fazendo ali é uma ironia. Ninguém quer destruir família. Eu vou deixar aqui o link da fala dela mais estendida, não vou deixar na íntegra, mas acho que pelo menos uns 20 minutos de fala dessa transexual eu consegui na internet, vou deixar aí para você assistir, para você ver que ele está falando apenas de estratégias políticas. Por exemplo, é igual quando as feministas vão se manifestar, e aí elas vão com as axilas peludas. Primeiro, não quer dizer que elas tenham as axilas peludas no dia a dia delas. Segundo, é uma manifestação, significa o quê? Gente, vocês estão estranhando o quê? Mulheres produzem pelos. Por que pelos em mulheres para vocês é uma abominação? Elas estão chamando a atenção para uma coisa que é natural. Esse povo não fala tanto em manter as coisas naturais. Então, mulheres têm pelos, eu estou mostrando isso aqui para vocês. Né? Mas não está querendo determinar que as mulheres andem peludas. Na verdade, o movimento feminista passa longe dessas questões. Né? As mulheres continuam tendo as suas individualidades. Agora, a título de manifestação é válido. E como a transexual está fazendo a manifestação, você está dizendo, não vamos ser politicamente corretos, não. Eles têm medo de que a gente destrua a família. Eu quero destruir a família. A pergunta é, qual família que eles querem destruir? É essa família da farsa, onde o marido usa o nome de Deus, mas manda em mulher, molesta filhas, onde eu, como professor e psicólogo, lido com isso toda semana. Muitas molestações e crimes dentro de casa. Aí a mãe fala assim, minha filha, mas por favor, seu pai é quem põe comida dentro de casa. É contra essa família que a gente tem de se levantar. Inclusive, se você for olhar, Jesus tinha o mesmo discurso. Talvez ele nunca tenha falado dessa questão de
estamos aqui para destruir a família, mas toda vez que ele era abordado, ele dizia, opa, meu pai, minha mãe, meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus e a praticam, que guardam a vontade de Deus e a praticam. Ou seja, Jesus compactua com esse conceito mais ampliado de família, conforme um dos vídeos que eu gravei há alguns dias atrás, também vou deixar o link aqui para você assistir, que o pessoal está assustado com o Estatuto das Famílias do século XXI, proposto pelo deputado Orlando Silva, e na verdade é um estatuto maravilhoso que tem tudo a ver com os princípios do Evangelho. O Evangelho jamais será politicamente correto com essa família tradicional, como aconteceu com a ministra Damares, que enquanto ela estava em 2014 mais ou menos, indo de igreja em igreja falar mentiras acerca do governo Dilma e das ideias de esquerda, mentiras deslavadas como aquela de falar que crianças de 7 meses estavam sendo masturbadas, que era esse tipo de gente que estava no poder. Enquanto ela praticava essas mentiras em nome da família tradicional, ela estava lá se envolvendo com um pastor casado e etc. E aqui eu não tenho nada contra os conflitos pessoais que a ministra Damares tenha tido. A questão é a hipocrisia. E a hipocrisia tem de ser penalizada em público, como Jesus fez. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês brigam pelo embrião e deixam muitas outras questões passarem relativas às mulheres, às transexualidades, à sociedade dos vivos, que poderiam alcançar a misericórdia de vocês. Mas vale a pena brigar por questõezinhas gays quando há muitas vidas a serem amadas. Ai de vocês. Né? Então é isso. Ela não quer destruir famílias. Na verdade, essas pessoas têm famílias maravilhosas. Querem a crise na família bem-vinda, porque a crise significa mudança. É nesse sentido. Né? Então quando a mulher fala assim, vocês falam que o movimento feminista quer destruir família. Queremos sim. Por quê? Essa família da farsa, do marido que manda em mulher, da mulher que é capaz de homem, tem de ser destruída sim. Em nome de quê? Em nome de uma verdadeira família calcada nos princípios do amor eterno de Jesus. Ou seja, essas transvestis e transexuais estão cumprindo aquilo que Jesus fala. Publicanos espalhafatosos e travestis revoltadas, Silas Malafaia, vão te preceder no reino de Deus, porque sem o saber, eles fizeram tudo o que eu quis, enquanto você que recebeu o Evangelho na mão, a Bíblia, ficou rico vendendo capa de Bíblia, não fez o que eu queria. Entendeu? Para acabar com alguma coisa deles, de uma prática deles, que o mundo de sabe, a imprensa vem toda conta. Eles são livres para falar o que querem, nós não. Eu tenho mais de 10 processos, eles tentando me calar. É o grupo mais intolerante, repito, não estou falando de gays, estou falando do ativismo gay. E as redes sociais censuram cristãos e qualquer coisa que falamos contra eles. A questão é, o que a comunidade gay fala contra os cristãos e o que os cristãos falam contra a comunidade gay? Por que Silas Malafaia está com mais de 10 processos, se ele não me engano, que ele falou isso, se eu não me engano, 10 processos nas costas, e os gays estão podendo falar? Não tem nada a ver com intolerância, não. Tem a ver com aquilo que eu acabei de dizer minutos atrás. É que Jesus, ele é politicamente correto quando se trata de amor, de aceitação, de crescimento, de compreender os nossos pecados individuais. Mas Jesus é completamente politicamente incorreto quando se trata de ódio, de zombarias, de exposição. Por que Malafaia está com processo nas costas? Porque ele quer ter o direito de ridicularizar gays. Ele não quer que os gays que pagam impostos tenham os seus direitos. Né? Ele quer colocar as homoafetividades no mesmo contexto de crimes hediondos como pedofilia, como incesto, como a zoofilia. Ele coloca as homoafetividades nesse patamar e isso é crime. Porque para você ser um zoófilo, um pedófilo ou um incestuoso, você não tem de ser gay. A maioria dos homens héteros que eu e você conhecemos, a maioria pratica essas questões no seu íntimo. É só você ir na pornografia que você vai descobrir os desejos que habitam estes homens. Entendeu? Por isso que é uma diferença entre... Os gays querem falar o que querem, mas o que os gays estão falando? Eles querem a transformação da família. O que tem de errado nisso? Eles querem serem aceitos, eles querem direitos civis. O que tem de errado nisso? E aí quando eles falam dos cristãos, eles geralmente falam
reagindo ao crime que os cristãos cometem contra eles. Quais são os crimes que os cristãos cometem? Por exemplo, outro dia, isso já faz alguns anos, mas é assim, chegou uma transexual num culto na igreja onde eu estava. E aí ela se sente mulher, Jesus a compreenderia, né? Assentou no lugar das mulheres, que na época a Assembleia de Deus tinha um lugar para sentar homens e um lugar para sentar mulheres. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, ela se sente mulher, sentou no lugar das mulheres. Aí lá vai 2 porteiros como se fossem seguranças, cada um no braço dela. E colocam-na no lugar dos homens. Me pergunte quando foi que aquela mulher travesti transexual voltou ao culto. Nunca mais, porque eles praticaram essa falta de amor. E isso é crime. Todas essas LGBTQIA+, fobias, são crimes semelhantes ao racismo. Até porque, olha só, você conhece algum crente que perdeu o emprego porque foi chamado de careta? Ele até consegue emprego, né? As empresas gostam do careta, do obsessivo, de alguém bitolado que vai trabalhar para eles como se estivesse trabalhando para Deus, então eles até ganham emprego, né? Agora, a pessoa, se ela tiver um gesto assim mais ela acaba tendo que recorrer à prostituição. Por isso que são justas as cotas para as pessoas transexuais, transgêneros, porque é gente inteligentíssima, como a Laerte Coutinho, né? Uma exímia cartunista. Ela quer dar aquele privilégio para outras pessoas, ao invés de pensar o seguinte: ó, o que sobra para você é ser estupradas por machões cristãos que te rasgam toda e ainda não querem pagar, ainda te matam. Aí Malafaia é contra esses direitos. Ou seja, eu não tenho o poder de salvar o mundo, mas eu tenho o poder dado por Deus de exercer a misericórdia. Malafaia não quer exercer misericórdia e não quer ser criminalizado em relação a isso. Está entendendo? Contra a prática, não contra pessoas. Há mais de 20 anos eu venho alertando a sociedade. E, pastor, o que tem? Cada um faz do seu corpo e do sexo o que quer. E quem disse que a minha discussão é sobre prática sexual? Cada um tem a prática sexual que quer e discorde delas quem quer, como eu. A questão é que eles querem impor à maioria o seu estilo de vida. Mentiu. Gente, em todos os grupos sociais, sejam de LGBTQIA+, sejam grupos de cristãos, uma empresinha qualquer, na nossa família sempre tem um indivíduozinho ditador que quer impor o seu desejo pessoal e por vezes sexual. É ou não é? Então, por que o Malafaia vai usar isso que acontece em todos os grupos, ele vai usar isso apenas contra os grupos gays? Claro que há gays que querem se impor contra a República, que querem impor os seus desejos contra o desejo da maioria. Mas isso em si não anula o movimento não, porque senão eu vou acabar com o movimento de pastores que, como ele, né, como Silas Malafaia, querem se impor sobre a nação e estão se impondo, né? O poder deles é tão grande que eles não contaram para vocês, mas 1.400.000.000 de dívidas foram perdoadas na surdina. Bolsonaro fingiu que vetou e pediu os deputados para aprovar, e os deputados representados por essa gente criminosa perdoou. Então olha só. Aí ele vai... eles querem se impor. Deve ter algum gay lá que quer se impor. Por isso que existe democracia. Por isso que existem 3 poderes. Por isso que existe ciência. Por isso que existe discussão. Então, isso que Malafaia fala de algum homossexual querer se impor é falácia. Porque ele nem quer se impor mais. Ele já está se impondo sobre um povo que não é dele. É povo de Deus. E Deus não queria pastor nenhum se impondo sobre o seu povo, não. Que a prova? Acabaram com a comemoração de Dia das Mães, acabaram com a comemoração do Dia dos Pais, porque tem um aluno numa classe de 50 crianças, olha, é filho de pais gays, então não pode comemorar. E impõe à maioria o seu modo de viver. Mentira! Eu não sei aonde nem que dia que a gente ficou sem comemorar Dia das Mães, né? Deve ter algum gay que quer acabar com o Dia das Mães e Dia dos Pais? Deve ter. Mas não acabou não. E virou lei? É proibido agora o Dia das Mães? É proibido o Dia dos Pais? Primeiro que isso chega a ser uma mentira tão grande que, por exemplo, Dia das Mães e Dia dos Pais são dias comerciais. Por que o pastor está preocupado com isso? Segundo, a comemoração, o carinho, essas coisas sociais, a gente pode fazê-la
vamos supor que houvesse uma ditadura gay e acabasse com o Dia das Mães ou o Dia dos Pais. O Silas Malafaia, como um pastor, deveria entender aquilo que Jesus disse em Mateus 23. Um só é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso guia, o nosso mestre. Ainda que o mundo se torne uma ditadura gay, nenhuma dessas pessoas terão o poder de entrar na minha casa, nem na sua casa. Por isso é que essas coisas nunca vão acabar. Não vai acabar Dia dos Pais, não vai acabar Dia das Mães. Isso é uma mentira que o Malafaia está usando, é um exagero que ele está usando. Porque caso uma coisa dessa aconteça, e não vai acontecer, mas caso isso acontecesse, a gente está numa democracia, com seus 3 poderes, com suas muitas discussões, e isso não passa. O que os gays conseguiram, por exemplo? Conseguiram se casar no civil, mas os pastores têm o seu direito garantido de não quererem realizar o casamento gay. Olha só que ditadura que tem aí. Qual é a ditadura, senhor Malafaia? Mentiroso filho do diabo. E nós estamos calados. E quem cala, consente. Engraçado. Como é que o cara pega uma coisa para usar para as conveniências próprias, né? Neste caso aí, eu tenho que me calar em respeito, porque o que eles fizerem não vai interferir em nada na minha família, na minha vida, na minha casa, nem sobre a vida de ninguém. Segunda coisa, nesses casos aí, Jesus nos ensinou a nos calar, porque Jesus disse: eis que envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Ou, ampliando o que Jesus quis dizer, eu envio vocês como ovelhas para aquilo que vocês pensam ser lobos. Porque o único lobo dessa história aí, neste momento no Brasil, são os pastores evangélicos, são os cristãos conservadores, são os mega fazendeiros mal intencionados que vão sustentar Bolsonaro no poder, mesmo em meio aos seus roubos, enquanto as nossas vidas vão se defenestrando. Aí o Malafaia desvia a atenção disso tudo e faz você começar a acreditar que os gays estão tramando contra a sua vida. Ô crente, quem que é o Senhor da sua vida? Primeiro que os gays não estão tramando contra a vida de ninguém. Segundo que eles é que estão tramando contra a vida da gente e estão botando a culpa nos gays. Tá vendo o tamanho da farsa, da mentira, do pecado que esse pastor comete cada vez que ele começa a esbravejar e latir em público? A coisa é tão absurda que querem mudar a língua portuguesa. Gênero neutro porcaria nenhuma. E outra, quem define homofobia? A imprensa? Ativismo gay? Justiça? Quem pode definir se alguém é homofóbico é a psiquiatria. Olha só. Os grupos sociais vão fazer as suas lutas. E aí tem toda essa discussão social sobre a questão dos gêneros. Mas a gente deveria se perguntar, né? Por que mesmo? Por exemplo, eu estou numa sala de 40 pessoas, 39 mulheres e um homem. Aí em nome daquele homem eu falo boa noite a todos, né? Eu geralmente tenho práticas secretas em relação a essas questões de gênero. Por exemplo, toda vez que eu estou a denunciar nos meus inscritos alguma maldade, aí eu sempre as coloco no masculino, né? Os ministros, esse governo e tal, mesmo tendo mulheres na história. Ah, porque mulheres não cometem maldade? Elas cometem maldade, são seres humanos, né? Mas historicamente falando, mesmo elas cometendo maldades, é uma maldade cometida dentro de uma bolha maldita chamada machismo. Então, quando eu estou me referindo às coisas más, eu geralmente falo no masculino e isso é de propósito. Estou te contando aqui um segredinho meu. Mas fora isso, a gente precisa entender o que os grupos estão pedindo. A gente tende a estranhar, sim. Tem a questão aí do gênero neutro, mas isso não é o fim do mundo. Não vai mudar em nada essas questões, não vai virar lei opressora. De qualquer maneira, o que os grupos pensam, nos obrigam a pensar. O que os grupos, o problema que eles apresentam, nos fazem pensar. Graças à luta desses grupos, sejam dos grupos LGBTQIA+, sejam os movimentos das mulheres, sejam os movimentos dos negros, esses movimentos nos fazem pensar. É graças a essas coisas que nos incomodam, que Silas Malafaia não quer que você aprenda, é que a sociedade vai mudando, vai se transformando. Há pessoas que usam isso com hipocrisia? Há, mas a maioria aprende. Hoje nós temos o privilégio de estarmos na sala com várias pessoas pretas sem precisarem ser chamadas de macaca, porque a tradição foi contestada e a má tradição tem de ser contestada. Isso vale para questões étnicos-raciais, para a questão de gênero, homem e mulher, e para as questões da diversidade afetivo, performático, sexual, que é reunida na sigla
LGBTQIA+. Né? Quer dizer que se alguém fala contra a minha crença, é evangélico-fóbico? Primeiro que essa questão não tem a ver com crença, tem a ver com práticas sociais. Eu posso continuar crendo o que eu quiser, mas na vida em sociedade, onde todo mundo paga imposto para sobreviver, eu preciso respeitar. E ele está falando isso se referindo àquela questão de que só psiquiatra é que tem que definir o que é homofobia. Mentira dele. Eu nem sei por que esse cara é psicólogo, né? Ele não deve ter frequentado as aulas, né? Acho que eu vou perguntar para o bispo Hermes, que diz que estudou na mesma faculdade que ele. Mas o Silas Malafaia não frequentou, ele não entende nada de psicologia. Eu assinaria, se fosse possível, para que se tomasse o diploma de psicólogo dele. Ele, meu Deus, de psicologia ele não usa nada, ele usou questões da psicologia utilitária lá, do marketismo, da programação neurolinguística. É psicologia para cativar massas, e nada de amor à vida, nada de evolução humana. Esse é o Silas Malafaia, né? E aí ele está dizendo agora que psiquiatra define nada. São as práticas sociais, são a dinamicidade da humanidade que vão definindo as coisas. Uma coisa eram as práticas homossexuais no Antigo Testamento, nos dias de Paulo, e outra coisa é a diversidade sexual que a gente descobriu a partir do século XIX, século XX, com toda a cientificidade. Eu te convido de novo, assista aí a playlist que eu deixei aí, onde eu faço várias reflexões sobre essas questões. E outra, nós vimos agora times de futebol obrigando os jogadores a usar o símbolo do ativismo gay. Gente, por que ele acha que você usar a cor da diversidade é uma obrigação? Gente, em que vai danificar a minha vida eu entender a luta das pessoas que têm uma sexualidade supostamente diferente da minha? Qual que é o problema disso? Por que isso é uma ditadura? Olha só, a gente não se submete a patrões, a gente não tem de participar dos ritos sociais. Por que a luta pela igualdade tem de ser vista como ditadura? Igualdade que eu falo independentemente das práticas íntimas das pessoas gays, eles são cidadãos, eles pagam impostos, eles têm direito. Isso vai me tornar gay usar uma camisa com o símbolo do arco-íris? Gente, primeiro que o arco-íris é obra de Deus, mostrando que Deus é diverso, que aquela luz do sol amarela, digamos assim, a luz branca, na verdade ela é só as várias cores do arco-íris em alta velocidade. E assim também é a sexualidade humana. O que eu chamo de sexualidade humana, como a luz do sol, são sexualidades, possibilidades, e Deus que nos criou a todos, criou a mim, a você, e aquilo que você considera deficiência, foi Ele quem criou, e é Ele quem sabe cuidar. Aí você compreender isso é ditadura? Gente que é cristã, que é evangélica, obrigado, sem querer, porque se não entra em campo, o contrato é quebrado, a imprensa se cala. Meu Deus, mas não só por esse, por outros motivos, se eles não cumprem, o contrato é quebrado. Por quê? Trata-se de uma luta social legítima. O que tem de errado em você, junto com a comunidade LGBTQIA+, lutar pelos direitos das pessoas de sexualidade diversa da sua, ou supostamente diversa da sua, porque sexualidade caída todos nós temos. Um jogador que entendesse que a sexualidade dele, um jogador cristão, tá? Sou psicólogo e atendo a quantidade de jogadores cristãos moralistas que gostam de se impor como Malafaia, que frequentam regularmente prostíbulo. Isso mostra que esse cara tem uma sexualidade pervertida. Ele tem que pagar um ser estranho para ele lá derramar literalmente todos os seus desejos impuros em uma mulher que ele acha que tem o direito de fazer isso porque ele está pagando. E aí esse cara que pratica essas coisas acha que não pode ser solidário com a luta da comunidade LGBTQIA+. Outra coisa, mesmo aqueles que não praticam isso estão todos rodados, estão todos insatisfeitos com o casamento. A maioria dos jogadores, você sabe, você que é jogador, você sabe, eles são muito bem casados com a mulher titular, mas eles têm uma vida muito devassa. Né, Neymar cristão? É ou não é? E aí você não pode congratular-se com aquele gay que só tem um namorado como o governador do Rio Grande do Sul? Ele então é que é o perverso? E você, porque é hétero, sai diminuindo as mulheres, que se nem é hétero, gosta de comer mulheres
Isso em si é a perversão sexual, vamos falar aqui em linguagem de crente. Então por que esse cara está chamando isso de ditadura? Diante de uma aberração dessa, eu vou... Ele está chamando as lutas LGBTQIA+, de aberração. Isso sim é crime. Isso é crime. terminar o que eu falei no Congresso Nacional em uma audiência pública diante dos líderes do ativismo gay há anos e anos atrás. Que Deus guarde a família brasileira, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, e eu termino com essa minha palavra aí. Que Deus guarde a família brasileira desse tradicionalismo macabro que cala a boca de mulheres. Eu atendo toda semana muitas jovens maravilhosas sendo molestadas por gente que vende essa santidade do Malafaia aí. E isso tem que acabar. Essa família, como eu disse a travesti transexual, tem que acabar para ser a família que realmente é projeto divino, que se reúne em torno do santo nome eterno do Senhor. Entendeu? Agora vamos ver ele lacrar. No Brasil, pode falar do diabo mal, pode falar mal de Deus, pode falar mal de político, pode falar mal de presidente, pode falar mal de pastor, pode falar mal de padre, pode falar mal do diabo que carrega. Mas se falou alguma coisa contra o homossexualismo, homofóbico, vai ver se eu tô na esquina. Você vê como que a população é alienada, né? Tinha a torcida dele lá, isso aí foi em pleno governo Dilma, que ele estava lá, né? Acabando com o governo Dilma, que nunca tratou a ninguém de maneira imprópria como ele trata a comunidade LGBTQIA+. Então, só tem um criminoso aí, porque eles respondem por crimes porque o que eles fazem é crime. É crime você diminuir uma pessoa na luta legítima pela qual ela está lutando. Agora, o que eles falam, quando a gente fala mal de evangélico, eu sou evangélico, eu falo mal de evangélico, é quando os evangélicos estão agindo contra o amor de Deus, tem que falar mal. Os profetas falaram mal, Jesus falou mal, Jesus em pessoa, com seus apóstolos, tem um capítulo inteiro de ele falando mal em público daquele bando de hipócritas. E Jesus, quando aparece glorificado em João, ele sai cutucando de maneira sarcástica uma por uma das 7 igrejas da Ásia, elogiando-as e apontando e dando punições. Então, o Malafaia não quer que se fale mal dos evangélicos. Gente, a nossa saída é a gente se enxergar, é a gente se deixar reestruturar pelo Espírito que nos habita. Agora, eu usar o amor de Deus, a palavra de Deus, para ir lá fora zombar da luta dos outros, qualquer pessoa, seja gay, seja hétero, que cometer crime, é só a gente acionar a justiça. Agora, vender esse ódio que Silas Malafaia está vendendo, isso é crime. Eu nem sei por que esse cara não é punido. Nem sei por quê. Mas ele será punido por aquele que ele não precisaria ser, o Deus das nossas almas. Né? Olha outro videozinho dele. Povo abençoado do Brasil, é um absurdo, inacreditável. O grupo Arco-Íris do ativismo gay entra na justiça interpelando a CBF porque não tem o número 24 na camisa da seleção brasileira. Onde esses caras chegaram? Eu acho engraçado o Silas Malafaia ficar bravo com isso. Se isso não é estratégia política, isso é o quê? Porque ele está gravando esses vídeos todos em meio a quê? Eu tenho que te lembrar. Em meio ao monte de podridões que a CPI está descobrindo em relação a Bolsonaro e seu governo. O que o Malafaia faz esses dias todos? Ele simplesmente vai desviar o seu assunto para aquilo que te comove, a questão LGBT. Né? E aí, ele está indignado por uma causa legítima, porque, vamos lá, vamos banalizar então, igual eu banalizar. Não é estranho, não? Por que os times no Brasil não podem ter uma camisa 24? A gente sabe que o 24 originou-se no jogo do bicho, cujo número acho que é o número do viado, e aí esse número passou a ser usado para zombar da personalidade, da afetividade de alguém. Né? E aí, o grupo gay, no seu legítimo direito, está querendo entender por que então que os times não usam isso. Porque, independentemente da origem do número, aquilo que está em jogo é que esse número é usado para zombar de alguém, como se zomba dos pretos chamando-os de macacos. Aí zomba-se do homem chamando de viadinho. E na verdade, gente, meu Deus, eu não tenho problema nenhum com 24, até porque todo esse medo do número 24 só mostra que esses caras que têm esse medo,
Se eles fizerem, eles vão gostar, né? Porque quando eu não tenho um vínculo com alguma coisa, meu Deus, eu uso 24, eu abraço gay, eu não tenho desejos homossexuais. Se eu tivesse também não seria nenhum problema. Mas é esse ódio culturalmente produzido que se acaba com práticas. Vocês vão usar o número 24 e vocês vão ver que nenhum homem vai virar gay porque usou o 24. Se virar gay é porque já era. E o 24 te deu uma forcinha. Essa é a luta legítima dos movimentos LGBTQIA+, que o pastor está com medo. Qual é o medo do pastor Silas Malafaia em relação ao número 24, hein? Tudo disfarçado de autoritarismo, de mimimi, hein? Quando eu digo que eu faço uma diferença entre ativistas gays e gays, é por causa disso. A diferença é porque gay para ele tem que ficar calado, não pode lutar, não pode se unir nos movimentos. Enquanto ele faz as igrejas todas se unirem para manter o conservadorismo dele. Então, gay para ele só serve se for um gay assim, que não existe. Fica lá caladinho, não conta nada para ninguém. Aí ele faz esse contraste entre esse gay, que é um gay calado, trancado, que não vive nem nada, e o ativismo gay. Tem gente corrupta no ativismo gay? Tem, tanto quanto tem em igrejas, em escolas, nos juízes, nos pastores, entendeu? Então, é uma diferença injusta que ele faz. Mas é por que ele faz isso? Porque ele está desviando a sua atenção daquilo que você tinha de ver. O que a gente tinha de ver? As podridões do governo Bolsonaro que estão estourando, eclodindo e emergindo na CPI da Covid, sabe? Eu recebo aqui nas minhas redes sociais muitos guerras dizendo: esses ativistas não nos representam. Bobeira os gays dizerem isso. Tem preto racista, tem mulher machista, tem gay conservador, tem um monte de coisa. Isso não legitima o que o Silas Malafaia está falando. E por isso que eu digo que essas lutas, né, as lutas pelos feminismos, as lutas pela igualdade étnico-racial, as lutas pela igualdade sexual, essas lutas todas elas têm a ver com a humanidade, porque como todas essas pessoas são seres humanos, haverá sempre entre elas pessoas que têm preconceito contra o próprio grupo. Eu, por exemplo, falo mal dos evangélicos, não é porque eu tenho preconceito contra os evangélicos, é que eu tenho ojeriza com o fato dos evangélicos do Brasil, neste momento, estarem usando Deus como papel higiênico. Deus só serve para limpá-los e disfarçá-los. Isso é pecado e eu tenho que falar mal disso. Agora, eu sou cristão, eu amo Jesus, eu amo o Evangelho de Jesus. Eu sou do time da senadora Elisiane, que no dia que ele grava esses vídeos aqui, pregou o Evangelho para o fundamentaloide lá, o Carlos Wizard, dono do curso de inglês Wizard, acho que hoje não é mais dele, estava lá mentindo descaradamente que faz bem só para venezuelano em nome de uma ideologia bolsonarista, né? E que estava ajudando empresários a tentar vacinar os seus funcionários, não tinha nada de amor ao próximo ali. Aí vem a senadora Elisiane, cordeirinha de Jesus, e acabou com a farsa do fariseu bilionário, do qual Malafaia é fã, e de quem ele é fã do Malafaia. Né? Então essa que é a questão. Tudo que ele está falando aqui é farsa. Ó. Esses caras perderam o senso do ridículo. Da mesma maneira que não usa o número 24, não usa vários números. Agora, como diz o vereador Nicolas... Olha como é que ele desviou o assunto. É verdade. A maioria, da mesma maneira que não usa o número 24, não usa vários números. Mas a implicância é única e exclusivamente contra o número 24. Isso está nas práticas sociais e isso tem de ser contestado. Tem de ser contestado. Assim como as mulheres começaram a contestar as piadas que as diminuíam, as piadas que falam mal de sogra, por que tem que se fantasiar de índio, como se índio fosse uma vida de fantasia, né? É engraçado, não existe fantasia de homem, existe geralmente fantasia de mulheres. Se tem tantos gays na sociedade, por que um ator homem tem que fazer um papel de viado, digamos assim? Né? Então é isso, se eles existem, vamos contratá-lo para fazer o papel que lhes diz respeito. Se existem negros, por que uma pessoa branca tem que ser pintada de preto? Né? E se existem tantos números, por que só se implica com o número 24? Ele está tentando distrair sua atenção, mas essa é a verdade. Ó. Já começou o preconceito aí. Tinha que ter dado prazo de 24 horas, não de 48. Ele traz à luz o vereador Nicolas. Eu sou de Belo Horizonte, gente. O vereador Nicolas, um ser ridículo, um ser abominável. Mas só porque ele fala contra gays,
ele já virou uma ovelhinha do Silas Malafaia. Um vereador desonesto, crápula. Em relação a ele, nós temos aqui a Duda Salabert, uma mulher transgênero. E aí, é uma vereadora maravilhosa e ela não está ali pela causa gay, ela está ali por causas humanitárias, ecológicas, fazendo valer os nossos impostos. Os projetos da Duda Salabert são todos maravilhosos e não são ideológicos. Mas aí ele elenca quem? Nicolas, um lixolas, um lixo de ser humano, porque ele usa Deus também como papel higiênico. Infelizmente, boa parte de BH votou nesse vereador, que é uma vergonha, que comete crime e que tem que pagar pelos crimes que comete. Aí ele vai fazer piadinha, que tinha que ter dado era 24 horas, não 48. Não, até ficou legal 48, que é 24 vezes 2, tá, Nicolas e Malafaia? E um outro gaiato diz assim, olha, esses relógios são homofóbicos. Quando dá 23h59, não passa para 24, passa... Engraçado, eu nunca vi alguém reclamando isso. Isso é uma mentira que o Malafaia está inventando, né? Porque todo mundo sabe que o relógio vai de 23h59 para 0 horas, porque é a primeira hora do dia seguinte, não tem nada a ver com 24 horas. Pode ser que tenha algum outro gay problematizando isso, mas problematizadores vão existir em todos os grupos sociais para o Malafaia ficar implicando com a problematização do movimento gay, de alguns membros do movimento gay, né? A zero. Arco-íris processa todos os fabricantes de relógio. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma palhaçada. Agora, o que eu admiro é o seguinte: como a imprensa brasileira protege esses caras. Imagina se um evangélico falasse alguma coisa, o que eles iam dizer? Imaginem se o evangélico falasse alguma coisa, dependendo do que os evangélicos falam. Eu não vejo nenhum evangélico que vivencia e distribui amor de Deus sendo punido por essa imprensa contra a qual Malafaia faz injustas acusações. Né? Agora, por que a imprensa fica escandalizada com os evangélicos? Porque eles não deveriam ser conhecidos pelo amor de Deus? Mas eles estão sendo conhecidos pelas suas práticas criminosas, inclusive a prática de defender um criminoso que está assentado na República. Fato do qual, com a gravação desse vídeo aí, ele está desviando a sua atenção. Eles protegem. Não tem uma matéria grande de capa para esculhambar com essa palhaçada. Ele chama a luta LGBTQIA+ de palhaçada. Se eu fosse o movimento, eu o processaria. Porque qual é a palhaçada que esse povo está fazendo? Gente, o pastor aqui, ele define um presidente que fala dezenas de palavrões por hora numa reunião de trabalho. Eu sou professor. Imagina se eu chego na minha sala de aula e falo assim, 7:10 no caralho, isso é uma bosta! Estou falando frases do cristão presidente protegido por Malafaia. Né? Ele junta na mesma frase Deus, família, bosta e um outro nome que ele... Como é que é? Trabuco? É um nome que dá a entender um órgão sexual masculino imenso. Né? Ele não vai deixar ninguém fuder com os amigos dele. Estou reproduzindo frases do presidente ditas em trabalho. E aí o Malafaia quer que os gays serão processados pelas coisas boas que eles estão fazendo, mas ele está protegendo um presidente que comete... Esse é o menor crime que ele comete, tá? Ele comete muitos outros, inclusive o de espalhar vírus e o de tirar máscara de criança e de beijá-la, distribuir vírus em criança. Comentário zero da parte do senhor Malafaia. Perceba aí como que um pastor está sendo nada mais nada menos do que servo de Satanás. Há poucos dias aí, os times de futebol foram obrigados, os jogadores, a entrar em campo com a logomarca do arco-íris. Isso é uma vergonha, gente. Obrigado. Jogadores evangélicos foram obrigados. Que liberdade de expressão é essa? Não. Vamos supor que eles se sentissem obrigados mesmo. Vamos fazer papel de missionário, jogadores evangélicos. É só não entrar. Perde o contrato. Faz disso uma luta por amor a Jesus. Jesus vai te proteger, babacão. Não vai não. Porque essa briga do Malafaia pelo arco-íris é aquilo que Jesus falou com os fariseus. Ai de você, Silas Malafaia, porque você briga por um arco-íris de gays e está deixando passar o presidente cheio de palavrões, as suas dívidas milionárias foram perdoadas por esse governo. Vocês vão penar, fariseu. Tem.
Eles querem impor à maioria o seu modus vivendo. Gente, quando que eu entrar no jogo de futebol com arco-íris, o movimento LGBTQIA+, vai mudar o meu modus vivendi? Quando? Tá vendo a alucinação do cara? E é pior, é uma alucinação estratégica, alucinação planejada. É que é verdade. Olha, dá vontade de mandar essa turma caçar, eu vou ficar quieto aqui, deixa eu ficar quieto. Aí ele quase vomitando a sua LGBTQIA+, fobia, né? Querendo xingar e querendo que o psiquiatra que determine se ele é louquinho. Olha onde o cara vai chegando. É uma pena que ele não vai conseguir impor o que ele está querendo, porque Deus é bom e vai nos socorrer dessas coisas todas, ó. Deixa eu ficar quieto para não falar bobagem. Ô, Arco-Íris, vai me interpelar na justiça sobre o que eu pensei? Tomara. Isso é uma brincadeira, é uma palhaçada. Vocês perderam a noção das coisas. Essa que é a verdade. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Liberdade de expressão. Liberdade religiosa. Engraçado. Liberdade de expressão. Ele está falando mal da liberdade de expressão legítima dos movimentos LGBTQIA+. E a liberdade de expressão que ele quer é ofender e não ser processado, né? Que há 3 tipos de ofensas passíveis de processo: injúria, calúnia, difamação. A pior delas é a injúria, porque faz a pessoa ficar tão diminuída que a pessoa não consegue ter força nem para processar. Aí, a liberdade de expressão implica em processos em casos de outras expressões, como injúria, calúnia, difamação. Aí ele calunia os gays, não quer ser processado, mas ele quer o direito de caluniar. Tá tudo errado esse cara, tudo errado. Olha aí, ó. É cláusula pétrea da Constituição. Tão pétrea quanto séria. Liberdade de expressão que gera vida é liberdade de expressão. Liberdade de expressão que gera morte é injúria, calúnia e difamação. E ele tem de ser processado por cada uma dessas práticas que ele faz aqui. Deus abençoe você, sua família e o Brasil. Verdade. Deus nos abençoe. A você, a sua família e ao Brasil. A gente não vai ter transformação completa não, mas o Senhor vai nos socorrer dessa anarquia com cara de zelo divino que esse pastor está tentando impor. Ele quer ser dono de um feudo, ele não se contenta com a ADVEC que ele rapou do seu sogro quando o sogro morreu. Ele quer ser dono do Brasil, mas Deus vai nos libertar disso e daquela cambada de família miliciana que está no Planalto. Deus vai nos libertar disso, não perca a esperança. Lutemos pela causa da fé evangélica. O que é a causa da fé evangélica? Do Evangelho de Jesus, do amor de Jesus, da ousadia de Jesus, ainda que a gente corra risco de morte. Mas nós estamos vivos nele. Essa é a nossa luta. Totalmente diferente do que esse pastor vem fazendo. Muito obrigado, já te agradeço e peço a você que você se inscreva neste canal, que você aperte o sininho para receber as notificações, que você visite aí uma playlist onde estão reunidos todos esses tipos de respostas que dou ao Malafaia. Chama-se Dossiê Falsos Profeta. Vai lá que tem muitas dessas questões que o Malafaia fica lutando aí, estão todas rebatidas nessa playlist, tá? E se você gostou deste vídeo, dê o seu like, compartilhe, espalhe. Caso você queira trazer alguma informação ou conversar comigo pessoalmente, vai lá nas minhas redes sociais, eu sou no Instagram, no Facebook, no Twitter, e fale comigo lá no local das mensagens particulares, tá bom? Muito obrigado e que Deus te abençoe.